Olá, seja bem-vindo ao canal no Divã da Sofia. Meu nome é Leandro e hoje daremos continuidade à história da filosofia. No vídeo anterior falamos sobre o mito e hoje falaremos sobre os primeiros filósofos. Peço a você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e assim a cada vídeo novo você será notificado. Desde já agradeço sua presença e roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo novamente ao No Divã da Sofia. No vídeo de hoje, daremos continuidade da história da filosofia. Começamos no vídeo anterior falando sobre o mito, não sobre os deuses, sobre os heróis, mas por que o mito? Dá uma conferida, tá aí embaixo, na lista dos vídeos, tá escrito lá mito, acesse. E antes de dar continuidade nessa aula, para você aprender um pouquinho do contexto de como surge o pensamento filosófico. Bem, dando seguimento, a filosofia ela passa pela transição do pensamento mítico, mágico, religioso, para o pensamento racional, o logos. Os primeiros filósofos, eles vão justamente dar continuidade àquilo que o mito começou. Por que as coisas surgem? Como explicar as mudanças? Então, nós vamos ter os três primeiros filósofos, que são chamados milesianos ou jônicos, que são Tales, Anaximandro e Anaximenes. Esses três primeiros filósofos são da escola jônica milesiana. E a pergunta inicial é arqué, Essa palavra arqué talvez pode te ajudar a lembrar da palavra arqueologia, A palavra arqué do grego significa princípio, origem. Então, os filósofos gregos, os primeiros, eles buscarão através do fenômeno físico, não mais nos deuses, uma explicação do porquê das coisas. Tales, que além de filósofo era astrônomo, estudava os fenômenos do movimento do céu. Inclusive ele foi o primeiro que previu um eclipse, sem ter toda a tecnologia que hoje a NASA tem, apenas observando os movimentos. Ele conseguiu prever exatamente quando se daria a data do eclipse. É de Tales também, na matemática, aquele teorema chamado Teorema de Tales. E pela exatidão da medida de uma sombra, ele conseguiu saber exatamente a altura de uma pirâmide. Pois bem, aí a gente pode pensar, esses filósofos, eles eram extraordinários, eles eram pessoas que uma em 1.000.000. Não. Talvez sim, talvez tenha razão, porque a única coisa especial que eles tinham é que eles observavam os fenômenos que muitos ignoram. Então, eles se destacaram justamente por isso. Se portaram com as questões simples. Dessas coisas simples, eles passaram a dar explicações aos fenômenos complexos. Então, Tales é o primeiro filósofo que vai dar uma visão natural sobre a origem das coisas. E Tales se indagando qual seria o primeiro elemento que deu origem a todas as coisas, todos os seres vivos. Tales viveu em contato com a cultura egípcia também. Então, possivelmente, ele via as cheias do rio Nilo. E quando a maré baixava, com certeza ele conseguiu observar algumas questões básicas. E Tales também, através de incentivo e observação, conseguiu captar que o ser humano ele nasce de dentro de uma bolsa. Essa bolsa
constitui de líquido amniótico. As sementeiras possuem a sua viscosidade líquida. Então ele percebeu isso. Olha, é uma coisa muito comum que entre os seres vivos possua líquido. E quando morrem, secam. Então, obviamente, o princípio da vida, o princípio de tudo, deve ser a água. E a água também ela passa por transições. A água ela tem um estado líquido, tem um estado gasoso, um estado sólido, mas tudo é água. Ela passa pela transformação, mas não altera suas propriedades. Então a água é aquela que permanece a mesma. É o princípio e a origem de todas as coisas. Mas, como um professor meu na época da faculdade falou, não devemos confundir essa água que ele fala com a nossa H2O. Talvez por falta de a linguagem ser muito limitada, possivelmente ele deu o sentido e a palavra a água seja a palavra mais próxima do que ele quis expressar. Bem, Tales foi o primeiro, depois nós temos o Anaximandro. Para Anaximandro, o princípio não é algo físico, não é algo que contém matéria. Né? O apeiron, que ele chama, né? Ou simplesmente o indeterminado. Quando nós falamos de indeterminado, é aquilo que não tem determinação, não tem uma definição. Tudo possui um ciclo infinito, um começo e um fim. É como se fosse uma espécie de uma visão que já dentro da mitologia já possui essa visão de uma serpente que vai se devorando para depois recomeçar, né? Então, dentro dessa percepção de Anaximandro, o princípio de todas as coisas não possui materialidade, ele antecede a matéria. E é ele que põe em movimento todas as coisas. E o terceiro filósofo milesiano é o filósofo Anaximenes. O Anaximenes ele vai retomar, ele vai dizer que não é nem o indeterminado e nem a água de Tales, que é o princípio, o originador de todas as coisas. Para Anaximenes é o pneuma. Calma, essa palavra você sabe qual que é. O ar, pneuma, né? Pneumologista, que cuida da saúde do pulmão. Ar. Pneu, que faz o carro rodar. Ar. Então, a palavra pneu, ar. Né? Então, para o próprio Anaximenes, o ar, quando resfriado, ele se torna líquido. O ar, quando aquecido, se torna fogo. O ar é o princípio da vida. E até mesmo uma curiosidade, os gregos eles tinham um grande respeito e uma grande dedicação com a questão da respiração. Eles acreditavam que na respiração, no modo que nós respiramos, a saúde ela vai adquirindo a sua estabilidade. E depois desses filósofos vai surgir Pitágoras, né, que acreditava que assim como as cordas musicais, tudo possui um número, tudo possui uma extensão, né? E cada coisa vibra de acordo com sua natureza, como se fosse uma corda. E conforme você vai batendo o dedo na corda, ela dá uma vibração diferente. Assim, todas as coisas possuem vibração.
e os contrários, né? Assim como os números, elas são essenciais para o surgimento de novas coisas. Então, Pitágoras ele acreditava que os números estão contidos em todas as coisas, né? E esses números é que constituem o todo, o universo. E detalhe, quem deu o nome da disciplina filosofia foi Pitágoras. Pitágoras, que é matemática também, e que é o criador do teorema de Pitágoras, né? Então, galerinha, depois nós teremos dois filósofos, Heráclito e Parmênides, o qual mais adiante vou aprofundar sobre eles quando chegar em Platão, né? Sobre a questão do movimento e não movimento, de ser e não ser, que é muito confuso, né? Essa palavra ser e não ser. Aí a gente lembra do Shakespeare, a peça Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Não se trata de um verbo, se trata de algo mais profundo que dentro da metafísica, que é uma das disciplinas da filosofia, que vai estudar muito. Bem, Parmênides acreditava que se uma coisa deixa de ser, então nunca foi. As mudanças, elas são ilusórias. Ele é da escola eleática, né? A escola eleática, eles vão negar totalmente o movimento. Na verdade, eles vão descrever que tudo não passa de miragens, né? Miragens não, ilusão dos nossos sentidos. Os nossos sentidos é que vão nos enganar. E já Heráclito, ele vai dizer assim, Heráclito de Éfeso, da cidade de Éfeso. Heráclito vai falar que nada é permanente, a não ser a mudança. Tudo flui, nada permanece o mesmo. E você não pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será mais o mesmo, e nem você. Então, Heráclito fala que o constante fluir, o constante devir, o devir, que é realmente a realidade. Tudo está em constante mudança. Agora, nesse exato momento que acabei de falar com vocês, já estou 11 minutos mais velho. Enfim, essas são as concepções desses primeiros filósofos. Nas próximas aulas estaremos falando sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Ok? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.